errar, para que ela venha acertar, porque o desejo dele, até maior do que o nosso, é que nós venhamos acertar, é que nós venhamos dar certo. Diga glória a Deus. Amém? O maior torcedor que você tem é o Espírito Santo. Não é alguém da tua família, não é alguém da tua casa. Uma mãe pode torcer muito pelo filho, o marido pode torcer muito pela esposa e vice-versa, um irmão pode torcer muito pelo outro, mas ninguém vai torcer tanto por nós quanto o Espírito Santo, amém? Ele está ali todo dia torcendo por nós, para que nós venhamos acertar, amém? E Ele vai te ajudar nisso. Hoje, nós estamos aí também encerrando o nosso propósito, né, que nós começamos aí praticamente desde o início do mês passado, né, que foi a Santa Ceia, acertando o alvo. E eu creio que você está acertando já, tem muita gente já contando testemunho, diga glória a Deus. E quem ainda não recebeu, pode ter certeza que já está, a obra já está feita, é questão de tempo para acontecer na sua vida, amém? É questão de tempo, é isso que eu quero te mostrar hoje. Nós estamos enxergando aqui por esses dias a realidade do mundo espiritual. Parece que o povo de Deus deixou de enxergar a realidade do mundo espiritual. E o mundo espiritual ele é tão real, aliás, eu posso dizer que ele é até mais real do que esse mundo natural. Nós precisamos voltar a enxergar que o que é ligado aqui na terra também é ligado aonde? No céu. Vou voltar um pouquinho aqui. Eu sempre tenho voltado em 2 Reis, capítulo 13, versículo 16, para que a gente possa entender isso. 2 Reis, capítulo 13, versículo 16. E eu oro hoje fazendo a oração até a oração de Eliseu, sabe? Porque a Bíblia fala que um dia o Eliseu, porque ele adivinhava os conselhos de um rei, né? A Bíblia fala que o rei planejava contra o povo de Deus e Deus fazia Eliseu ouvir lá onde ele estava. Aí eles planejavam, falavam, vamos pegar o povo de Israel em tal lugar. Deus avisava Eliseu e dizia, fala para o rei de Israel não passar por aquele lugar, porque tem uma emboscada armada lá. O rei de Israel não passava, ainda mandava verificar, chegava lá, era verdade, tinha uma emboscada. E foi isso acontecendo várias vezes, até chegou uma hora que o rei, se eu não me engano, acho que era o rei da Síria, né? Se eu não me engano, ele parou e falou assim, chama todo mundo aqui, reuniu os seus soldados, eu quero saber quem é o traidor. Tem alguém aqui vazando informação. Tem alguém aqui do outro lado, né? Um agente secreto aqui. Porque toda vez que a gente faz um plano, que a gente bola aqui uma emboscada, o rei lá de Israel fica sabendo. E os soldados ficaram morrendo de medo, né? De ser tido como traidor. Falou, não, o rei, tem um homem lá em Israel que quando o senhor fala lá dentro do seu quarto, ele escuta lá a não sei quantos quilômetros de distância. Esse é o Deus que a gente serve, diga glória a Deus. Ah, é? Vai lá então. Onde que ele está? Descobriu que ele estava onde estava Eliseu, mandou um exército, como se fosse para conquistar uma cidade, mas na verdade era só por causa de Eliseu. Quando chega aquele exército, sai pela manhã lá o moço de Eliseu, e quando ele vê, ele fala, ai meu Senhor, estamos perdidos. E ele já se desespera, volta, está lá o homem de Deus, o homem de Deus diz assim, não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão. Nós precisamos dessa visão espiritual de novo, irmão. E ele faz aquela oração que é a oração que eu tenho feito aqui. Senhor, abra os olhos dele para que veja. E ele viu, irmão, e ele viu. Porque no início ele não entendeu nada. Quando Eliseu falou que mais eram os que estavam com ele, eram 2, imagina só. Quem será esse mais que esse homem de Deus está enxergando? Onde ele está vendo essa vantagem, né? E aí Deus então abre os olhos daquele moço e ele vê. Está lá um exército enorme de carros e cavalos do quê? De fogo, diga glória a Deus. Esse é o Deus que a gente serve. Pronto, aí esse menino deve ter ficado macho. Né? Agora sim, não tem problema nenhum. Mas aí é que está. Nós precisamos ter essa visão antes de tê-la. Aí eu pergunto a você, quem garante que Eliseu realmente estava vendo isso? Eu acredito sim, que ele estava vendo o invisível porque ele acreditava nisso. Quem sabe pode ser que nem mesmo Eliseu tenha visto o que o menino viu. Ô pastor, o que o senhor está dizendo? Eu vou repetir para você. Pode ser que nem mesmo Eliseu tenha visto o que o menino viu. Mas ele tinha tanta certeza que ele não precisava ver. Ele pediu
por uma oração, para aquele que precisava ver, para que ele pudesse crer. O pastor Jaime falava uma coisa interessante esses dias atrás. Eu estava falando, acho que até com a irmã Cida, eu estava falando para mim, disse, olha, tem muitos homens de Deus, mulheres de Deus, que pelo que já viram, vou falar de mim, pelo que eu já vi na minha vida Deus fazer, se Deus não fizer mais nada de hoje para frente, e falar assim, olha, ô Renan, a sua cota já esgotou de bênção e de milagre, acabou. Daqui até o final da sua vida eu não vou fazer mais nada. Para mim, o que Deus já fez já é o suficiente. Amém? Só que tem gente que ainda está chegando, que ainda precisa ver. Vamos dizer que o Eliseu, o que ele já tinha visto, ele precisava ver para saber que tinha um exército ali? Não. Mas o menino precisava? Precisava. Então, às vezes, tem gente que precisa ver os milagres acontecer. A igreja, o pastor Jaime tem falado muito isso, a igreja de Cristo não pode tirar os milagres do meio da igreja. Não pode esquecer da libertação, dos milagres, dos sinais. Os sinais seguirão aos que crerem. A igreja não pode se tornar um lugar de palestra, onde se pega a palavra de sabedoria humana, as pessoas gostam porque pastores são muito sábios, explicam bem, mas que não vê nada o quê? Acontecer. O apóstolo Paulo era um homem muito inteligente, mas muito mesmo, capacitado, estudado. Mas mesmo com toda a capacidade dele, ele tinha uma preocupação, que eu pego sempre para mim. Ele disse, olha, não vos preguei um evangelho de palavras persuasivas de sabedoria humana, mas de demonstração. Isso aí é o que a igreja precisa hoje. De demonstração do Espírito e do poder de Deus. Diga glória a Deus. Então nós temos que voltar. Não que precisamos disso para quê? Para crer, perdão. Mas muitos ainda precisam ver, talvez como aquele moço de Eliseu, precisam enxergar que o mundo espiritual é real, é verdadeiro. Diga glória a Deus. Amém, Jesus? Precisamos que os sinais continuem acontecendo. Precisamos para que o mundo veja que Jesus ainda está vivo e que a palavra dele não passou. Como curava no passado, cura hoje também, liberta hoje também. Diga glória a Deus. Amém? Quem crê nessa verdade, diga glória a Deus. Vamos voltar aqui então a falar disso, 2 Reis, capítulo 13. 2 Reis 13, 16. Vou direto no versículo 16, já está bem conhecida por nós essa passagem, né? Nós estamos falando dela aí já praticamente há 4 domingos. Então vou direto no 16. Então disse ao rei de Israel, põe a tua mão sobre o arco, e pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos de quem? Do rei. Já falamos aqui desse reforço, né, espiritual. 17. E disse, abra a janela para o oriente, e abriu-a. Então disse Eliseu, atira, e atirou. E disse, a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra quem? Os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Foi dada a palavra, foi dada a orientação, chegou a hora de colocar em prática. E o rei faz o seguinte, 18. E disse mais, toma as flechas, e tomou-as. Então disse ao rei de Israel, fere a terra. E o que ele fez, igreja? Feriu 3 vezes e cessou, e parou. Então, volto a chamar a sua atenção aqui. Depois, em seguida, no versículo 19, a Bíblia fala que o homem de Deus fica muito indignado. E fala que você deveria ter pelo menos 5 ou 6 vezes ter ferido a terra, porque você feriria os sírios até os consumir. Então, agora você vai ter 3 vitórias. E nada mais do que isso. Mas 3 vitórias seriam suficientes para derrotar completamente aquele inimigo? Não. Então cuidado para não receber essa bênção pela metade, essa meia bênção, essa meia vitória. Deus, Ele quer nos dar vitória completa. Amém, Jesus? E como que Deus nos dá vitória completa? Eu estava dizendo que na semana passada, acho que foi segunda-feira passada, eu estive na cidade de Ilha Solteira, fazendo culto lá, e eu estava ministrando a respeito dessa palavra. E eu dizia para aquele povo o seguinte, irmãos, a resposta de Deus para nós depende da nossa resposta para quem? Para Deus. Olha só, quando ele recebeu a palavra, o rei Joás, Deus esperava dele uma resposta. Eu sempre falo isso. Quem vem aqui hoje na igreja esperando uma resposta de Deus? Deixa eu ver, levanta a mão.
De verdade, quem veio, pastor? Eu vim aqui esperando respostas de Deus. Então eu vou dizer para você, Deus também está esperando resposta de você. Às vezes a gente esquece disso. Que da mesma maneira que nós estamos vindo aqui esperando a resposta de Deus, Deus também está esperando a resposta de nós. A palavra é dada, como está sendo dada hoje, e Deus também espera o quê? Uma resposta. E a resposta de Deus para você vai ser na medida da sua resposta para Ele. Olha só, como Ele respondeu aquela palavra. Ele atirou quantas vezes contra a terra? 3. Quantas vitórias ele teve? 4. Deus deu uma de lambuja assim, foi? Não foi não? Quantas que ele teve? 2. Deus esqueceu de uma. Não, foi quantas? 3. A resposta dele para Deus foi exatamente a resposta de Deus para ele. 3 flechas, 3 vitórias. Quem está entendendo, diga amém. Então, falta de nós essa atitude, irmão. Falta de nós entendermos isso. Que às vezes, Deus já nos deu, a vitória já estava dada, sim ou não? Já. Só precisava Ele tomar posse. Cada flecha fincada na terra era uma vitória que Ele tinha tomado posse. Mas eu te pergunto, Ele tinha direito a mais vitórias? Tinha. Vamos ver? Olha o 19. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e diz: 5 ou 6 vezes deverias ter o quê? Ferido. Então olha para o pastor. Ele tinha pelo menos mais 5 ou 6 vitórias que já eram dele, dadas a ele, que ele não tomou. Nossa, isso é muito forte, meu irmão. Quem está entendendo isso, diga amém. Tem gente fazendo isso. Já está dado a você, já está dado a mim. E a gente está deixando, a gente está perdendo, porque já era dele. Era só ele fazer o quê? Atirar a flecha. Cada flecha fincada era uma vitória que ele tinha tomado posse. Pastor, não, mas depois ele ia ter que ir lá e ainda teria que batalhar contra os sírios para ter vitória. Isso aí seria só um detalhe, porque para Deus, se ele atirasse 5 vezes ali, seria 5, se ele lutasse 5 vezes contra o sírio, seria 5 vitórias. Então entenda, é o mundo espiritual que governa o natural, não é o natural que governa o espiritual. Se ele determinasse ali, tomasse posse ali de 5 vitórias, depois ele ia só guerrear. E ele teria o quê? Se ele guerreasse 5 vezes, ele teria quantas vitórias? Olha para o pastor, entenda o que eu estou falando aqui. Entenda, misericórdia, entenda isso. Se ele tomasse posse de 5 vitórias aqui, tomasse posse já pela fé aqui, diante da palavra que o homem de Deus deu para ele, na hora de guerrear, ele lutasse 5 vezes, ele não teria 4 vitórias. Ele podia lutar 5 vezes com a certeza que ele teria quantas vitórias? 5 vitórias. Porque já estava determinado aonde? Lá atrás. Quem está entendendo isso que eu estou falando, diga amém. Isso é muito poderoso, povo de Deus, presta atenção nisso. A tua vitória não vai ser decidida lá na luta. Ouviu? Presta atenção. Tua vitória não vai ser decidida lá na luta. A tua vitória é decidida agora, quando você já toma posse dela na hora da palavra. É aqui. Depois você pode ir lá e guerrear, que já está feito. Se você lutar 5 vezes e você lá atrás tomou posse de 5 vitórias, você vai ter 5 vitórias. Não interessa, não vai mudar, não vai acontecer nada, além do que já foi o quê? Determinado. Diga glória a Deus. Então, como ele tomou posse só de 3 vitórias, quando ele foi guerrear, estava garantidas 3 vitórias. E depois a 4ª e a 5ª ele já não podia ter certeza, porque ele não tomou posse. Então o que eu estou explicando para você hoje? Isso é tremendo, irmão, presta atenção. Ele tinha direito a 5 ou 6 vitórias. Você só tomou posse de quantas? Quanta gente, meu irmão, está perdendo bênção por falta de ousadia, por falta de intrepidez, por falta de crer. Quanta gente está perdendo bênção. Eu vou falando de mim também, que Deus já deu para nós, já está dado. E às vezes por falta dessa ousadia, dessa intrepidez de crer, a gente joga fora. E eu entendo a indignação de Eliseu como sendo a indignação do próprio Deus. Deus às vezes fica indignado. Deus está lá, Deus está dizendo: eu te dei, já é seu. Abençoado. É só você fazer o quê? Tomar posse. Você está jogando fora, já estava dado. Ele tinha ou não tinha direito? Eu pergunto, você tem ou não tem direito?
Você tem. Agora, se você vai tomar posse ou não, vai depender da tua ousadia. Vou te mostrar um exemplo, claro. Deus muda tudo, glória a Deus. Vamos lá. Números capítulo 14. Quem está entendendo até aqui, diga glória a Deus. Meu irmão, que tremendo isso. Números 14, 7. Eu estou falando para você, irmão, tem gente aqui que Deus já deu para você, aquilo que você tem pedido, aquilo que você precisa, já é seu. A Bíblia diz que Deus nos deu todas as bênçãos, tudo que se diz respeito à vida e à piedade. Deus já tinha dado as vitórias necessárias para destruir aquele inimigo, para consumir o inimigo. Quem está entendendo, diga amém. Já era direito dele, sim ou não? Ele tinha lá, mas ele não tomou posse. Quantas pessoas estão fazendo a mesma coisa? Nós hoje, povo de Deus, nós estamos fazendo a mesma coisa. Nós temos um crédito lá que nós não estamos usando. É a mesma coisa você ter um dinheiro lá para resolver todos os seus problemas, para resolver e pagar todas as suas dívidas. Um exemplo, você tem lá R$1 milhão e você vai lá e saca só 500 mil. O dinheiro era seu ou não era? Mas você usou só metade por quê? Porque você quis. Porque você não foi e sacou tudo. Olha só isso, presta atenção aqui, presta atenção. Diga assim, ó, para o seu irmão do seu lado, fala assim, ó, palavra dada é vitória garantida. Aí vai depender de você, de quanto você vai tomar posse. Entendeu? Vamos ver aqui, Números capítulo 13, versículo 30. Diz assim, ó, Números 13, 30. Quem achou, diga amém. Então Caleb fez o quê? Então Caleb, tá certo? 13 e 30, né? Não, ele colocou 14, é o 13, abençoado. É um pouquinho antes, 13 e 30. Volta lá. Enquanto ele vai colocar, deixa eu só lembrar você, a maioria já conhece, Deus tinha dado a terra prometida ao povo de Israel, Canaã, terra que mana leite e mel. Aí o Moisés mandou lá 12 espias, não foi? Para verificar a terra, para ver como é que era. Aí você já sabe o que aconteceu. O povo começou numa murmuração. 10 desses espias já vieram dizendo, não dá, nós não vamos conseguir, a terra é muito difícil, tem gigante lá, tem homem lá, que a gente diante dele parece um gafanhoto, de tão grande que é terra que consome os seus mandamentos. E começou aquela difamação, a Bíblia diz que eles infamaram a terra, né? Tiraram a fama da terra. E aí fez derreter o coração do povo. E é o que Caleb faz, aí o povo começa naquela choradeira e diz assim, ó, deu certo agora? É o 30. 13 e 30, o abençoado. Está no 7. O versículo é o 30. Deixa eu... Foi? Foi. Então Caleb fez o quê? Calar o povo perante Moisés. E disse, subamos animosamente e possuamo-la em herança. Porque certamente prevaleceremos contra ela. Essa aqui é a pessoa que sabe, que tem certeza, que crê, que já está garantido. Deus já tinha dado, era a palavra de Deus. E o povo começa a reclamar, e o povo começa a murmurar. Tem como colocar para mim na linguagem de hoje, meu irmão? Ele vai colocar ali, o Guilherme vai colocar ali para mim, só para você entender o que ele quer dizer ali, ó. Possuamos, porque certamente prevaleceremos contra ela. Olha lá, ó. Aí o povo começou a reclamar contra Moisés. Mas Caleb os fez o quê? Indignação de... Shhh! Fica quieto! Vocês têm que ouvir agora. Presta atenção. Vamos atacar agora e conquistar a terra deles. Nós somos o quê? Fortes e vamos... Deus já nos deu a capacidade. Deus já nos deu a condição. Não tem por que a gente não tomar posse do que já está o quê? Garantido, do que já é direito. Amém, Jesus? Vamos continuar, que a leitura é bem extensa. Pode voltar para a Bíblia corrigida de novo. Ele fala assim, ó, porém os homens, e com eles subiram, disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela, são homens o quê? De grande estatura. E também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes de gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus.
Então o que estava faltando para esse povo? Fala assim para mim, estava faltando foco. Fala comigo. Quem está aqui fala bom dia. Fala um bom dia para o seu irmão, fala bom dia. Você já acordou? Tá tudo bem? Já tomou café? Então vamos lá. Fala comigo assim para mim, faltou foco. Para você acertar um alvo, você tem que ter foco. Por quê? Deixa eu dar um exemplo. Vem cá, o Amâncio, vem cá, Mauro. Deixa eu ajudar. Deixa eu pedir para vocês me ajudarem aqui nesse exemplo. Vai ficar mais fácil. Isso. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Então aqui, ó. Aí você, vem cá, você que você é maior, vem cá. Fica lá atrás, abençoado. Esse aqui é a terra prometida. Esse aqui é o gigante. Gigante mesmo, né? Tá aqui o gigante. Tá aqui o gigante. Lá está a terra prometida. Fica um pouquinho mais para cá. Ó. Isso. Não, mais para cá. Mais longe. Isso, aí. Esse é a terra prometida. Ele é o alvo. E aqui está o quê? Vou mostrar para você como é que enxergava Josué e Caleb, como é que enxergava o resto do povo. Ó. O povo enxergava aqui, ó. Focava o quê? Você já tirou foto? Esse celular moderno hoje, mas até aquelas câmeras antigas também era. Se eu focar aqui, lá fica embaçado. Você já viu isso? Não é assim? Desfoca lá. Eu não enxergo direito lá, porque eu estou focado aonde? Aqui. Olha como é que é no mundo espiritual. Só que se eu paro aqui e foco lá, ele está aqui na minha frente, não está? Eu já não consigo ver ele direito. Ainda que lá esteja mais longe, mas eu consigo desfocar ele aqui se eu me focar onde? Lá. Os 10 espias e o povo de Israel estavam olhando aqui, ó. E a bênção estava lá. Quem está entendendo, diga amém. Eles estavam tão focados aqui que lá ficou embaçado. O que Deus falou, o que Deus prometeu, eles não conseguiam enxergar direito. E o Josué e Caleb, onde que eles focavam? O gigante estava aqui, ó, na frente deles. Eles estavam focados no quê? Lá. E aqui, para eles, estava até embaçado. Está entendendo? Ah, mas o gigante, não, que gigante? Deus falou, está lá a bênção. Não, mas o gigante é difícil, é filho de Anak, nós parecemos gafanhoto aos olhos dele. Não, mas Deus garantiu, Deus já deu a bênção, diga a glória a Deus. Então você quer acertar, você tem que prestar atenção no seu foco. Porque o foco é importante para você acertar o alvo. Fala para o irmão do seu lado, fala, muda o seu foco. Muda, para você acertar. Porque senão você vai ficar aqui, ó, só no gigante, na dificuldade, na luta, na batalha. E a bênção que já está garantida, você não está nem enxergando direito. Então, geralmente, são poucas pessoas que têm o foco certo. Era só 2, olha, de 12, só 2. E eles foram que tomaram posse da bênção. Quem está entendendo, diga amém. Obrigado, irmãos. É assim que funciona o mundo espiritual. Aí, Deus já te deu a garantia que você já está curado. Aí você pega o exame e fica lá no exame. Meu Deus. Ai, Jesus, piorou. Ai, a coisa está brava. A coisa está feia. Tira o foco daí do que você está vendo, do que o diabo está te mostrando, e foca no que Jesus já te garantiu, porque Ele falou que você já está o quê? Curado. Deus não tinha dito que tinha dado a eles a terra, sim ou não? Tinha, então acabou. Deus não falou para você que Ele iria te sustentar, que você tem vida em vida abundância? Você está olhando para as dívidas, meu Deus, mas olha, esse mês está pior. Tira o foco daí e continua olhando para lá. Jesus, eu creio. O Senhor veio para me dar vida, e vida com o quê? Com abundância. Muda o teu foco para você acertar. Entenda, vou voltar um pouquinho que eu falei lá. O rei Joás, tinha direito pelo menos a 5 ou 6 vitórias. Sim ou não? Ele usou quantas? 3. É assim, Deus nos dá o direito, a palavra está aqui, já foi dada. Só que às vezes falta para nós ousadia. Nem sempre, irmão, porque Deus falou, presta atenção no que eu estou falando, porque Deus prometeu, porque Deus falou, você vai estar enxergando isso no mundo natural.
Às vezes no mundo natural está tudo do mesmo jeito, mas você tem que mudar o foco, ver para onde você está olhando. Vamos ler rapidinho. Aliás, põe para mim ali na tela, Guilherme, rapidinho, 2ª carta aos Coríntios 4,18. Segura aí em números que eu vou continuar lendo aí, tá? Eu só vou pôr ali na tela, olha lá. Ó. Não atentando. O que é atentar? Prestar atenção. Focar, entendeu? Nós, nas coisas que se vê, mas nas que se não... Porque as que se veem são o quê? Temporais. E as que não se veem? Então esse tem que ser o foco do povo de Deus. Você não tem que estar focado naquilo que você vê. Você tem que estar focado naquilo que está lá atrás, que não se vê. A Bíblia diz que pela fé Moisés viu o quê? O invisível. Então a fé ela faz isso. Porque o que você vê pode ser mudado, é temporário. O que você vê é passageiro. O exame que você fez hoje, isso aí pode ser mudado. A sua situação financeira hoje pode ser mudada. A sua situação conjugal hoje pode ser mudada. Mas o que Deus falou, isso não muda. Diga glória a Deus. Então foca nisso. Foca nisso. Não atenta para o que se vê. Atenta, presta atenção, foca naquilo que não se... Essa decisão muda tudo. Essa decisão muda tudo. Você já tem que decidir isso. Volta aqui que você vai ver. Olha o capítulo 14 agora. Aí em Números, né? Você estava no 13. Capítulo 14. O versículo é o 7. Isso. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é a terra o quê? Muito boa. Olha, você prestou atenção? Em todo o tempo o povo e os 10 espias falavam do quê? Dos gigantes. Da dificuldade. Em todo o tempo Josué e Caleb falavam do quê? Da terra. Eles só falavam da terra. Olha só, a terra e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é a terra muito... 8. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra, e nola dará, terra que mana leite e mel. 9. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, mas e não temais o povo desta terra, porquanto são eles o quê? Nosso pão. Diga glória a Deus. Vamos devorar eles, vamos acabar com eles. Retirou-se deles o quê? O seu amparo. E o Senhor é com quem? É conosco, e não temais. Diga glória a Deus. Agora você quer ver quem está focado no problema? Olha o 10. E então disse toda a congregação que fizesse o quê? Queriam apedrejar Josué e Caleb. Irmão, quem não está na mesma fé, você começa a falar do que você não está vendo, aliás, do que você está focado, né, que os outros não estão vendo, o pessoal vai querer apedrejar você. Você é doido! Você não está vendo a situação, você não está vendo o problema. E você começa a dizer: não, eu já estou curado. A obra já está feita, não tem mais nada. O milagre já aconteceu. Se prepara para a pedrada. Você é doido. Você não tem juízo, você é fanático. É assim ou não é? Não, meu irmão. Não se preocupa com isso, não. Você tem que focar naquilo que não se vê. É aí que está a sua vitória. Amém? Diga glória a Deus. Vamos lá, rapidinho então, para a gente encerrar. Vamos lá para 1 Reis, capítulo 17, versículo 8. Vamos lá. 1 Reis 17, 8. Quem está entendendo essa palavra, diga glória a Deus. É forte ou não é, povo de Deus? 17. 1 Reis 17, 8. Então, lembrando você, o rei Joás tinha direito de pelo menos a 5, 6 vitórias. Só que ele só tomou posse de quantas? 3. Irmão, olha, eu estou falando para você hoje, não deixe isso acontecer com você. Um outro caso, não vou entrar assim em detalhes, mas só vou comentar. A Bíblia diz que Deus havia falado para Josué depois: Josué, toda a terra que você pisar a planta dos seus pés, vou-lo tenho dado. E aí no finalzinho da vida de Josué, Deus fala assim: Josué, você está indo, você está acabando o seu tempo, né? Você já está partindo, mas eu vou dizer uma coisa para você: muita terra ainda ficou a ser o quê?
conquistado, que já era direito, já era dele, mas Josué não pisou o pé lá. Josué não tomou posse dela. Então eu digo a você, é o meu caso, irmão, talvez nós estamos deixando para trás muita coisa que já era nossa. Já estava sendo dado pela falta da ousadia, pela falta da intrepidez, pela incredulidade, por estar focado na coisa errada. Deus já te deu, amém, Jesus? Creia nisso. Olha o que diz 1 Reis, capítulo 17, versículo 8. Eu falei o 7, mas vamos já para o 8. Vou começar direto aqui no 8. Então veio a ele, esse a ele aqui é a Elias, tá? Veio a Elias a palavra de quem? Do Senhor. Então o que veio para ele? A palavra do Senhor. É assim que Deus trabalha. Deus sempre vai prover dando uma palavra. Deus sempre vai resolver um problema dando uma palavra. Eu tenho explicado bastante que as pessoas estão muito preocupadas. Quando é que vai chegar a hora da oração? Ora por mim para resolver logo. Ô pastor, tem que ficar sentado aqui ouvindo a palavra? Vamos orar logo para resolver. E às vezes as pessoas não entendem que a solução que Deus vai dar vai vir na palavra, para depois ela poder agir do jeito certo. E aí a oração vai funcionar. Amém? Então Deus mandou a palavra. Qual foi a palavra? 9. Levanta-te, vai a Sarepta. Olha como é que Deus fala, ó, que é de Sidom e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma viúva que o quê? Você prestou atenção na palavra? Quem está prestando atenção na palavra, diga amém. Fala para o irmão, presta atenção na palavra. Elias, ó, é o seguinte, tinha acabado, né? Você sabe que isso aqui foi naqueles 3 anos de seca que o Elias determinou, lembra? Que Elias falou para Acabe assim, ó, de hoje em diante não vai chover mais, senão segundo a minha palavra. Aí Deus mandou ele para o ribeiro de Querite, e os corvos traziam pão e carne de manhã e pão e carne à tarde, né? Aí chegou uma hora que secou o ribeiro. Aí Deus falou, agora vou te dar o próximo passo. Você vai até Sarepta, que é de Sidom, que lá, ó, o que Deus está dizendo? Eis que eu ordenei. Olha como Deus fala. Eu já falei. Já está certo. Eu ordenei uma viúva que ali venha fazer o quê? Te sustente. O Elias sai e vai nessa fé. E Deus já ordenou que uma viúva já está preparada para sustentá-lo. Amém? Aí chega lá, o que acontece? 10. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando a lenha. E ele chamou e disse, traza-me, peço-te, numa vasilha, um pouco de água para que beba. Bom, deve ser essa, né? E Deus disse que já tinha ordenado essa viúva para me sustentar. Aí ele faz o seguinte, então eu vou pedir o sustento. Pediu a água, e agora no 11 ele fala assim, indo ela buscá-la, ele a chamou e disse, traze-me agora também um bocado do quê? De pão na tua mão. A resposta dela, 12, porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite aonde? Na botija. E vês aqui que apanhei 2 cavacos e vou preparar para mim e para o meu filho, para que comamos e... Eu estava vendo o pastor falar isso aqui, eu imagino a reação de Elias. Oh Deus, mas não estava tudo certo? O senhor não falou que o senhor já tinha ordenado, né? A uma viúva para que me sustentasse e tal, e eu vim naquela certeza que chegava aqui a ter um banquete preparado, devia ser uma viúva rica, ele deve ter pensado, né? Daquelas que ficam uma boa pensão, recebeu um dinheiro bom do marido que morreu, e ele chegou lá, tá lá, uma senhora pobrezinha, catando cavaco. Será que é essa aí? Bom, não tenho certeza, vou pedir água primeiro. Pega um pouco de água para mim, só podia me dar um pouquinho de água. Quem é que nega água? Ninguém nega água, não é verdade? Aí ela foi buscar água e falou, deixa eu fazer o teste. Porque quando ele viu a aparência dela, ele disse, mas não estava combinado? Aí ele falou, traz também um pedacinho de pão. Ela vira para ele e fala, homem de Deus, vive o Senhor, que eu não tenho nem para mim. Tem aqui um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite que eu vou preparar. Estou pegando esses cavacos aqui, vou comer
e depois eu vou fazer o quê? Imagina você no lugar de Elias. Senhor, mas o Senhor já não tinha falado que ela ia me sustentar? Olha como Deus vê as coisas, olha como Deus fala as coisas. Deus fala de um jeito como se já tivesse o quê? Resolvido. Mas às vezes você chega para ver a situação e não tem nada o quê? Resolvido. Mas Deus não tinha dito que Ele já tinha ordenado? Sim ou não? Então já estava ordenado. Mas quando Elias chega, ele não vê nada daquilo. Ele vê uma pessoa que está precisando até mais do que quem? Do que ele. Então presta atenção, se Deus falou, você pode ir lá. Se não tiver, Ele já entendeu. Se ela não tem, então Deus vai fazer um milagre na vida dela, para esse milagre alcançar a mim, porque já foi ordenado por quem? Por Deus, que ela me sustente. E aí Ele vai fazer uma coisa, que isso aqui é coisa de macho, é de homem, que eu admiro mesmo. Homem de Deus. O que, pastor? Ele vai pedir para ela. Porque ele não está fazendo uma coisa da cabeça dele. Ele lembrou, Deus falou que tinha ordenado que ela o quê? Então ele vai tomar posse agora. Presta atenção nisso aqui, ó. Versículo 13. E Elias lhe disse, não temas. Ele sabia o que Deus tinha falado. Faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso para mim um bolo. Primeiro, né? Primeiro para mim um bolo pequeno e traz-mo para fora. Depois disso farás para ti, para o teu. Irmão, ele foi muito, esse homem de Deus foi muito corajoso. Eu até brinco assim, eu falo assim, imagina nos dias de hoje, chegar uma viuvinha na igreja, pobrezinha, tadinha, e não tem o que comer, no armário dela tem um último pacote de arroz que ela vai comer, ela e o filho depois não tem mais nada. E aí Deus fala com o pastor, vai lá. E o pastor chega lá e fala para ela, o negócio é o seguinte, antes da senhora comprar qualquer outra coisa aí para casa da senhora, a senhora vai fazer uma oferta na igreja. Irmãos, o pastor ia apanhar. E eu não ia. Se alguém escuta uma coisa dessa, não ia querer apedrejar igual fizeram com Josué e Caleb? Pastor sem vergonha, tinha que dar uma cesta básica para a mulher. A mulher não tem dinheiro nem para comprar um pacote de arroz. Ele fala, primeiro você faz para mim, depois você compra. Irmão, eu falo para você, Deus ele não é injusto com ninguém, diga glória a Deus. E no mundo espiritual tem uma regra, por menos que a pessoa tenha, qual que é a regra no mundo espiritual? Quem dá, recebe. Então se a pessoa tiver pouquíssimo, uma vez eu vi isso, já contei, eu fazia os cultos segunda-feira, na nossa sede lá em Araçatuba, uma vez eu vi um rapaz, mendigo. Geralmente o mendigo entra na igreja para quê? É assim ou não é? Eles acham que na igreja é o melhor lugar para pedir, porque eu nunca vi mendigo entrar tanto na igreja. Um monte de lugar para eles ir, eles entram onde? Na igreja, eles acham que é o melhor lugar para pedir. E aquela atitude daquele rapaz me surpreendeu. Ele chegou sem ter nada. Ele já veio direto assim, eu falei, vai me pedir alguma coisa. Ele chegou, foi até no altar, colocou uma moedinha de R$1. Fez a oração dele, falou, pastor, aqui é a minha oferta, me abençoa. E foi embora. Aquilo ali eu lembrei na hora dessa passagem. Falei, Jesus, eu creio que o Senhor colocou no coração dele fazer essa oferta para abrir uma porta para ele. Eu acho que foi coisa de 2 semanas, esse rapaz estava e eu passei, Deus permitiu que eu visse para eu lembrar daquilo. A rádio lá em Araçatuba fica perto da igreja. A igreja fica no Antônio Gomes do Amaral, a rádio fica na rua Castro Alves. Quem conhece Araçatuba, acho que vai dar uns 10 quarteirões ali. Ele fez aquela oferta, eu abençoei ele e eu guardei no meu coração, porque eu sabia. Eu conheço, irmão, a palavra, eu creio no que está escrito aqui, diga glória a Deus. Eu sabia que aquilo ali não ia ficar em vão. Aí, um dia eu indo fazer o programa de rádio, eu passo na frente de uma construção, tinha acho que 2 ou 3 casas construindo. Quando eu passo assim, o rapaz me grita, ô pastor! Aí eu olhei, o senhor está lembrado de mim? Aí eu lembrei, quem que era? Um mendigo. Falei, pastor, estou trabalhando, estou empregado, saí da rua, logo vou na igreja contar meu testemunho.
Diga glória a Deus. Nunca me esqueci disso. E eu sempre lembro, quando eu falo dessa passagem, eu lembro desse testemunho. Só que aqui o que eu quero que você preste atenção, às vezes Deus fala coisa de uma maneira que já está resolvida, e já está, porque o mundo espiritual é o que controla o quê? O natural. Só que você chega lá, diante da situação, e se depara com uma situação que parece que está diferente do que Deus falou. Deus falou, eu já ordenei uma viúva que te sustente. Então se Deus ordenou, você tem que ser corajoso, ousado, tanto quanto foi Josué, Caleb, tanto quanto foi Elias. Diga glória a Deus. Deus tinha ordenado que aquela viúva sustentasse ele, sim ou não? Então ele disse, você vai me sustentar. Mas como? Não sei. Se Deus mandou que ela sustentasse a ele, é porque Deus queria abençoar ela. Deus iria providenciar. Então vai lá, a senhora faz do jeito que a senhora falou, mas faz primeiro para mim. Porque Deus já tinha ordenado, ele tinha a palavra, tinha ou não tinha? Deus tinha ordenado que ela sustentasse a ele. Vamos terminar? Fala assim, ó. Então não temos, 13, né? Vai e faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me para fora. E depois farás para ti e para o teu filho. 14. E ele diz, pois assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará. Até o dia em que o Senhor deu o quê? Deu chuva sobre a terra. 15. E foi ela, e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu ela, e ele, e a sua casa, por quanto tempo? O Elias não comeu só naquele dia lá não, viu? O Elias passou ali quanto tempo? Muitos dias, comendo naquela casa. E Deus sustentava Elias, aquela mulher, e o seu filho. Diga glória a Deus. Se Deus ordenou, fala para o irmão do seu lado, fala, está ordenado. Deus não ordenou que ela sustentasse? Acabou. Por isso que às vezes, eu vou falar para você, às vezes o pastor faz um ato de fé aqui na igreja, e Deus ordena você para fazer aquela oferta. E você não tem condição nenhuma. Mas se Deus ordenou, faz. Porque se Deus ordenou, Ele está te dando a condição. Diga glória a Deus. Faz. Faz, meu irmão. Deus deu a palavra. Eu estou pregando para você daquilo que Deus já te deu, já é direito, mas que às vezes você não está tomando posse. Ela sumiu. E eu quero mostrar para você aqui que mais de fé ainda foi aquela mulher, porque ela assumiu a posição que Deus tinha dado a ela, mesmo não tendo nada, mesmo não tendo condição nenhuma. Ela creu que aquela palavra que Deus tinha dado a Elias era verdadeira. Deus ordenou ela que sustentasse, ela disse, pois eu vou sustentar. Mesmo não tendo nada. E ela tomou posse daquela bênção. Diga glória a Deus. É você. Muda teu foco. Deus já tinha dado a bênção ao povo de Israel, só que só Josué e Caleb estavam focados na coisa certa. O Jeoá já tinha recebido 5 ou 6 vitórias, só que só tomou posse de quantas? De 3. E eu digo que você já recebeu. A cura que você precisa, a bênção que você precisa, aquela provisão para esse mês que você precisa, você já recebeu. Toma posse disso. Diga glória a Deus. Quem entendeu, diga amém. Vamos aplaudir Jesus bem forte que Ele merece. Ô glória!